Eu quero cumprimentar a todos os irmãos do Ministério da Igreja Batista Primeiro Amor, em Guaratinguetá, São Paulo. Quero cumprimentar com a paz do Senhor o pastor Linhares. Quero cumprimentar com a paz do Senhor o seminarista Adiel. E a todos os irmãos desse ministério, é com muito carinho que eu cumprimento a todos com boa noite. São 0h28 do dia 31 de dezembro. Eu terminei de fazer uma live agora no Face e estou gravando esse vídeo aqui. Estou me apresentando, meu nome é Neuza Baldini. Eu conheci Jesus com 5 anos de idade, me batizei com 13 anos e eu vou fazer 79 no dia 22 de janeiro, agora eu já faço 79 anos. Então, eu conheci Jesus, minha mãe se converteu, ela era católica, e ela se converteu, eu tinha 5 anos, e ela me levou para a igreja. Aos 13 anos eu me batizei, e minha mãe partiu para a glória em 27 de julho de 1996. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu estou muito feliz, muito mesmo, com este e-mail que eu recebi do pastor Linhares, onde ele diz que a igreja está terminando o plano da leitura da Bíblia em 1 ano. Eu não vou demorar muito, que ele pediu para eu fazer um vídeo rápido. E eu sou difícil de falar pouco, ainda mais quando se trata da palavra de Deus. Eu quero agradecer muito o seminarista Adiel, que apresentou esse programa da leitura da Bíblia na ordem cronológica. Eu quero dizer a vocês que foi um presente que eu recebi de final de ano, de penúltimo dia do ano. Porque eu já gravei a Bíblia no meu site de estudos bíblicos 3 vezes. Na ordem cronológica e na ordem sequencial 2 vezes. Eu sou uma pessoa que eu incentivo muito a leitura da palavra de Deus. As igrejas por onde eu passo, eu congrego, que não são muitas, que eu só mudo de igreja quando eu mudo de residência, de local, mas eu permaneço sempre quando eu estou no mesmo bairro, na mesma cidade, na mesma igreja. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? Que este meu propósito, que esse meu objetivo de pregar a palavra de Deus, de incentivar a leitura da palavra de Deus, foi porque eu fui despertada em sonhos. Por algumas vezes Deus me dava em sonho, eu abrindo a palavra de Deus, eu via as letras, mas eu não conseguia ler uma letra. Passava algum tempo, eu sonhava de novo que eu estava abrindo a Bíblia Sagrada, e era a Bíblia, não era outro livro. Eu via as letras nítidas, mas eu não conseguia ler. Este sonho se repetiu algumas vezes, até que eu questionei com o Senhor o que significava aquele sonho. Mas isso já tem muitos anos, mas muitos anos mesmo. Então, pelo menos mais de 30 anos tem. Então, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que é porque eu estava cega espiritualmente, que eu precisava estudar muito as Escrituras Sagradas. Daí por diante eu comecei a ler a Bíblia. Eu não vou te dizer quantas vezes eu já li a Bíblia, não vou dizer. Mas foram muitas vezes que eu já li de Gênesis a Apocalipse. Daí passei a incentivar as pessoas, os irmãos da igreja, os pastores. Conheci pastor que disse que nunca tinha lido a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Convivi com irmã de mesa de oração que disse que nunca tinha lido a Bíblia toda. Alunos meus da classe do discipulado leram toda a Bíblia e continuam lendo. Meus alunos estudam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas como eu tenho que falar pouco, e eu quero ser rápida para que o pastor Linhares não desista de ouvir o áudio ou de assistir, foi um prazer muito grande receber este e-mail com esta notícia que a igreja está lendo a palavra de Deus. E diante desse ocorrido, diante deste e-mail, eu quero deixar aqui alguns versículos para os irmãos meditarem o quanto é importante o crente conhecer, ler, praticar e viver a palavra de Deus. Porque tem muita gente por aí
pregando o evangelho light, não pregando, não falando contra o pecado, não falando do inferno que existe, não falando que o diabo existe porque ele é uma realidade, não falando da vinda de Cristo, não falando de arrependimento. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus verdadeira e genuína. E eu daí passei a estudar a Bíblia e pregar a palavra de Deus sempre que eu tenho oportunidade. Agora eu estou com meu esposo internado, vai fazer 3 meses, agora no dia 2 de janeiro, que ele está internado e eu vou todos os dias no hospital. Fico lá com ele o dia todo. À noite fica a cuidadora. E no dia 18 de janeiro, faz 1 ano que ele teve AVC isquêmico e infelizmente está com o lado esquerdo todo paralisado. Está totalmente dependente. Mas eu quero passar para a palavra para ganhar tempo. Eu quero que você anote aí esses versículos que eu estarei lendo. Amós, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, amados, vai haver tempo de fome na terra, que muitos vão sentir saudade dos pregadores, dos pastores, daquelas irmãs que pregavam o evangelho, aquelas irmãs do culto de oração, de libertação, dos pastores que pregaram verdadeiramente a palavra de Deus, a palavra genuína. Muitos vão sentir fome e sede e não terão mais oportunidade de ouvir. E diz o versículo 12, Amós 11, 12. Irão errantes de um mar até a outro mar, do norte ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Então está em Amós, capítulo 8, versículo 11 ao versículo 13. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, irmã Neuza, eu combato muito pregadores que vão pregar no púlpito, na igreja, em qualquer lugar, que ao invés de pregar a palavra de Deus, ao invés de usar a Bíblia Sagrada, ao invés de usar este livro santo, que tem 66 livros, 31.105 versículos, 1.189 capítulos. Eles preferem buscar livros históricos para ficar pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é pregada porque está na Bíblia Sagrada. Eu sou bem rigorosa nisso mesmo. Eu bato muito nesse assunto porque o que nós temos visto e ouvido são coisas absurdas que não estão escritas na palavra de Deus. Então, Paulo escrevendo a Timóteo que a Bíblia é toda a escritura divinamente inspirada. Os livros históricos vieram pós-Bíblia. Então nós não podemos deixar a Bíblia de lado para pregar livros históricos. Não estou falando livros históricos da Bíblia. Estou dizendo livros que foram escritos pós-Bíblia e que não foram por inspiração, não foram escritos por inspiração divina. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, feliz, aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. Não adianta ler, não adianta pregar e não guardar e não viver a palavra de Deus. Então, Apocalipse 1:3. Mateus 22:29, o Senhor Jesus disse: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quem não conhece as Escrituras sagradas, cometem erros, porque pregam o que escutam outros pregarem. Quando nós ouvimos alguém pregar alguma coisa que não está na Bíblia, nós só podemos saber se nós estudarmos a palavra de Deus.
Então, aquilo que estão pregando, que não está de acordo com a palavra, nós rejeitamos. O que está na palavra, nós guardamos. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 24, diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, mais uma vez, no Evangelho de Marcos está escrito que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse: Examinais as Escrituras, e não examinar livros. Livros que vieram pós-Bíblia. O Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória a Deus, aleluia. São as Escrituras que testificam do Senhor Jesus. E terminando, Atos capítulo 17, versículo 10 e 11, diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes bereanos, os moradores de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Amém, glória a Deus. Que os irmãos da igreja do pastor Linhares, a Igreja Batista Primeiro Amor em Guaratinguetá, São Paulo, parabéns pela igreja, parabéns pelo seminarista Adiel, Deus te abençoe, Deus vos recompense, e que vocês tenham essa sede da palavra de Deus, tenha fome da palavra, enquanto temos esta palavra em nossas mãos, enquanto temos tempo para pregar e para ensinar e para ministrar essa gloriosa, poderosa semente preciosa que é a palavra de Deus. Eu tenho tido muito prazer em receber muitas mensagens de pessoas que dizem que através do nosso trabalho, através da leitura da Bíblia, aprenderam, tiveram gosto, prazer em ler as Escrituras Sagradas. Mas o presente eu recebo dando glórias a Deus, porque a honra e a glória e o louvor pertencem a Ele. A irmã Neuza é um vaso de barro na mão do oleiro. Eu não sou vaso de ouro, eu não sou vaso de prata, eu sou vaso de barro, como você também. Amado irmão, membros da Igreja Batista Primeiro Amor, que tem como pastor o pastor Linhares, que tem como esse abençoado seminarista Adiel. Eu estou muito feliz, já falei desse e-mail hoje na minha live, já falei para minha família, e eu estou divulgando que vocês tomaram posse desta oportunidade gloriosa e estudaram a Bíblia na ordem cronológica. No meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com, tem a leitura da Bíblia gravada por mim, de Gênesis a Apocalipse, com 3 maneiras diferentes para você ouvir. Então, fica aqui o meu abraço, o meu carinho. Eu falei muito, me perdoem, pastor Linhares, eu falei muito, mas que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua igreja, suas ovelhas, o seminarista, que Deus conceda a vocês nesse ano de 2022 bênçãos dos céus, que Deus conceda a vocês aquela bênção que ficou pendente, que vocês possam receber neste ano de 2022. Continue orando pelo meu esposo, que ele está internado. Tem sido dias de grande luta, de aflição, de choro e até de angústia. Mas eu sinto a mão de Deus sobre mim. Eu sinto a glória de Deus na minha vida. Deus tem me dado força e resignação para passar por este momento tão difícil. E eu deixo para o senhor pastor Linhares, João 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades
e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Jesus te escolheu, Jesus te nomeou, Jesus te deu um cajado. Use esse cajado com autoridade, com humildade, com discernimento, com sabedoria, com amor, com mansidão. Mas o cajado, é necessário o cajado para corrigir as ovelhas. Então, e vamos ficar meditando em Amós 8:11, que haverá, eis que vem dias, diz o Senhor, que haverá fome e sede na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Muitos irão errantes de um lado para o outro, buscando ouvir esta palavra e não vão ouvir mais. Então, enquanto temos tempo, vamos pregando e semeando essa palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Se um dia Deus permitir, se estiver na agenda de Deus, eu irei com muito prazer em Guaratinguetá, mesmo que eu não pregue a palavra de Deus, mas irei para conhecer esses irmãos amados, queridos, que leram a leitura da Bíblia na ordem cronológica por um plano feito pela irmã Neuza Baldini. Este plano está no nosso site. Se você clicar no botão Outros Temas, você tem lá toda a planilha desta leitura. Um abraço no coração para todos. Deus os abençoe. Foi um prazer muito grande receber este e-mail. Vou guardar com muito carinho e vou divulgar este fruto que eu estou colhendo lá em Guaratinguetá, em São Paulo. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Falei bastante, não sei nem se o pastor Linhares vai publicar esse vídeo todo. Se quiser fazer corte, pastor, fique à vontade. Eu não vou ficar triste com o Senhor. Se quiser cortar, pode cortar e aproveitar o que o pastor achar por bem. Seminarista Adiel, um abraço. Um abraço para todos os irmãos dessa amada igreja, do mais novo ao mais idoso. Para as irmãs queridas, um abraço. Para os jovens, o meu abraço. Para as crianças, o meu abraço. Para todos. Fiquem com Deus. Feliz 2022 com a presença de Deus em vossas vidas. Deus os abençoe. Amém.